és Senhor, digno és Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno és Senhor, digno és Senhor. Amém. Pode sentar. Ele é digno de louvor, de adoração. E é tão bom a gente ter esses louvores tão bem sequenciados, bem planejados para exaltar o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de espiritualidade emocionalmente saudável. Eu acompanhei as mensagens, têm sido mensagens maravilhosas. E o desafio é que nós tenhamos um crescimento espiritual, mas um crescimento espiritual real. Não existe espiritualidade emocionalmente saudável que não seja uma espiritualidade real. Uma espiritualidade enferma, emocionalmente enferma, ela não é uma espiritualidade, ela é uma carnalidade. Nós vamos aprofundando nessa campanha e vamos chegar lá. Tem sido muito bom a gente participar dos devocionais, né? Tem gente que tem lido, tem gente que tem ouvido. A minha mãe mandou para mim um áudio dizendo: olha, tem sido maravilhosos os devocionais. Como o pastor Nildo fala bem, viu? É muito profundo. Você também fala, né? Ela ficou preocupada com isso. Mas eu disse, mas o importante é que Deus fale conosco. Eu não sei se você ouviu o áudio de hoje, mas logo cedo eu ouvi o áudio de hoje e fala exatamente sobre uma realidade que toda a humanidade convive e vive. Nós vivemos e lidamos constantemente com tentação. Por isso que Jesus, em Mateus 26:41, vai dizendo assim: vigiai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade saudável, é uma realidade na vida de todo cristão. A carne é fraca. O espírito sempre está bom. Por isso que eu falei que uma espiritualidade não emocionalmente saudável é uma carnalidade. Porque tem muita gente fazendo, inclusive, coisas aparentemente espirituais com motivações carnais. E aí é carnalidade pura. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos. Lembra disso, palavra de Jesus? Expulsamos demônios, fizemos sinais, maravilhas. Mas ainda assim, Jesus diz: não vos conheço, porque era puramente carnalidade. E como a gente tem pensado no dia de hoje sobre tentação, talvez fosse bom você pensar um pouco sobre o que é a tentação. A tentação é um estímulo, uma indução, um ato que parece atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente algo difícil, proibido, e você é estimulado a. A definição de tentação: quando alguém se expõe no Instagram, tem gente que expõe sua vida inteira. Eu estava postando um bocado de foto minha com a Laurinha, eu falei: mas por que eu estou fazendo isso? Eu comecei a cuidar. Aí você diz: porque a gente quer ver. Eu falei: então vou mandar no privado. A segurança dela está em jogo. E para nós, inocentemente, é tão bom ver o pessoal dizer: mais interessante, o nariz dela é igualzinho ao seu. Eu falei: tadinha dela. Tadinha dela. Tão bonitinha apesar do nariz.
E a gente gosta das imagens, gosta do colorido. Tem gente que fica o tempo todo passando para cima. Até ela, tudo, já pega um tablet e vai passando, vai vendo. Isso não, vovô, isso não, eu quero aquilo. E assim por diante. Interessante que o detalhe de Gênesis é o mesmo detalhe de Mateus. Agora tem uma conta interessante. De Gênesis a Mateus há um intervalo de cerca de 1.500 anos. De Mateus, a primeira carta de João, que nós falamos da concupiscência da carne e dos olhos, há uma distância de 50 anos. Mas é impressionante que os conceitos são os mesmos. A matriz existencial é a mesma. A leitura que fazem do ser humano e a luta com as forças do inimigo, com as forças transcendentes, é a mesma. Só o resultado que é diferente. Adão e Eva foram tentados e caíram. Eu e você podemos ser tentados e o inimigo precisa cair. Nós temos que vencer. Eu não tenho dúvida que o verdadeiro sentido da vida vai muito além das conquistas terrenas. E nós temos conquistado muita coisa. Nós, na nossa vida particular, conquistas maravilhosas na área da saúde. Tão bonito a gente ver resultados de cirurgias bem-sucedidas. Tão bom a gente ver resultado dos nossos esforços, dos nossos estudos, de como lidamos com a economia, como aprendemos a não gastar tudo que recebemos e com isso a gente consegue mensurar e ver uma poupança surgindo. É tão bom a gente perceber a prosperidade material. É tão bom quando a gente vê que a gente consegue dizer não. Eu estava conversando com meu filho, a gente fez um aniversáriozinho para a Fátima, inclusive ela agradece todo o carinho dos irmãos. E Fátima gosta de docinhos, e aí você sabe que Fátima compra docinhos extremamente deliciosos. E o meu filho Mateus está um pouco acima do peso, e eu fiz propósito de comer 4 docinhos só. E no último eu disse, olha, eu gostaria de comer mais docinhos, mas eu tomei uma decisão de que vou comer apenas esse. Esse será o último hoje. E os docinhos olhavam para mim com aquele olhar tão carente, desejosos de serem pegados, admirados. E eu falava pro docinho, você vai ser o último. E meu filho olhava para mim, dizendo, já entendi. E a gente tem tido conquistas, vitórias na área física. Nós temos controlado nossos apetites físicos, emocionais, sexuais e qualquer apetite que seja demasiado. Porque o verdadeiro sentido da vida não está nos prazeres. E quem já tentou saciar os prazeres sabe exatamente a frustração que vem na sequência. A decepção que vem logo depois. A vergonha, o constrangimento, a acusação do inimigo de nossas almas. Interessante que nós precisamos aprender a lidar com as tentações, porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Interessante que o verdadeiro sentido da vida precisa estar presente em nós. Qual é o verdadeiro sentido da vida? O inimigo tem roubado essa sensação. Tem muita gente achando que o verdadeiro sentido da vida é ser o centro das atenções. O verdadeiro sentido da vida é satisfazer os nossos apetites. 1 João 2 diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha, fazer a vontade de Deus preserva. E não preserva apenas para um momento existencial, mas um momento espiritual. Uma vez perguntaram a Confúcio, achei interessante, o que mais surpreende a humanidade? E ele respondeu, os homens que perderam a saúde para juntar dinheiro e depois perderam o dinheiro para recuperar a saúde.
Por pensarem ansiosamente no futuro, esqueceram o presente, de tal maneira que acabaram nem vivendo o presente, nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Eu achei brilhante essa afirmação. Confúcio. Vou ler novamente. Diz assim: os homens que perderam a saúde. O que mais chama a atenção, foi a pergunta. O que mais chama a atenção, o que mais surpreende a humanidade? E ele responde: os homens que perderam a saúde para juntar dinheiro e depois perderam dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esqueceram o presente de tal maneira que acabaram nem vivendo o presente, nem vivendo o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Quando a gente olha para essa realidade, nós vamos entender o que o apóstolo João estava dizendo, que tudo passa, os desejos, os apetites, tudo isso passa, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ao analisar a tentação de Jesus, a gente tem que perceber algumas coisas importantes para nós, que nos tire de um nível de vida que a gente está acostumado a viver e passemos para um patamar mais elevado. Eu amo fazer parte de uma igreja onde aqui tem pessoas que crescem, pessoas que são desafiadas a vencer e a crescer na vida pessoal e espiritual. Quando a gente reflete sobre espiritualidade emocionalmente saudável, é um convite para você vir para um patamar mais profundo de vida com Deus. É para desafiar você a sair de um encontro como esse, desejoso e contabilizando o que é que eu vou viver diferente a partir de hoje. Como é que eu vou enfrentar o que é comum na humanidade, que é enfrentar as tentações, porque todos nós somos tentados. Por isso Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E uma vez eu ouvi uma ilustração de um grande pregador, só não vou dizer o nome dele, porque ele hoje se desviou-se teologicamente, está em uma linha totalmente complicada, que quer reescrever a Bíblia. Mas ele um dia falou sobre tentação e ele ilustrou de uma maneira que eu achei brilhante, em um congresso em Foz do Iguaçu. Ele disse assim: tentação é semelhante a um tanque de água que você enche, depois você tira a tampa e a água começa a fazer aquele redemoinho para ir para o tubo, ir para o esgoto. E você coloca a tampa em cima, ela está aqui em cima, mas ela já entrou em tentação e ela vai. E é só uma questão de tempo. Ela vai para o esgoto. Quando Jesus diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu não quero estar dando círculo naquela água. Deus me livra disso. Porque depois que a gente entra em tentação, é muito difícil vencer a tentação. Quando a gente começa a comer 2 docinhos, comer 4 docinhos, é muito difícil parar diante de uma mesa cheia de docinhos. Especialmente se o nosso índice glicêmico estiver elevado. Porque quanto mais açúcar no sangue eu tenho, mais desejo eu tenho de açúcar. Então a melhor coisa a fazer é não entrar em tentação. A melhor coisa a fazer é não ceder ao palavreado bonito da serpente. A melhor coisa a fazer é não admirar a beleza da fruta. A melhor coisa a fazer é fugir disso. Mas nós vamos ter que enfrentar a tentação, afinal de contas, Adão e Eva enfrentaram, Jesus enfrentou. O que a gente pode aprender disso? Primeiro, precisamos entender que a tentação de Jesus nos ensina algo extraordinário que eu e você podemos praticar. Primeiro, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto, não foi o diabo.
Discipulado é maravilhoso. Como eu gosto de fazer reuniões de discipulado, uma vez, em uma reunião de discipulado, um discipulando chegou assim: pastor, eu estou intrigado com essa lição desde a semana passada. Por que Satanás levou Jesus ao deserto? Satanás tem essa força para levar Jesus ao deserto? Na hora que ele fez essa pergunta, e ele me pegou ali, viu, Vili? Porque ele distorceu o que a Bíblia diz. Ele disse que Satanás levou Jesus ao deserto e perguntou: Satanás tem essa força para levar Jesus ao deserto? E se eu fosse um indivíduo imaturo, presunçoso, prepotente, eu ia tentar justificar por que Satanás levou Jesus ao deserto. Falei, mas vamos ver o texto. Quando a gente olha para o texto diz: quem levou Jesus não foi Satanás. Satanás não tem poder nenhum sobre Jesus. Quem levou Jesus foi o Espírito Santo. O versículo deixa bem claro: depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Agora preste atenção. Quem leva Jesus é o Espírito. Pode ser que o Espírito nos leve também. Isso é muito complicado. Talvez no devocional de amanhã, pastor Nilton possa explicar isso. Vamos prestar atenção, hein? Mateus deixa bem claro que foi o próprio Espírito que levou ao deserto para ser tentado. Não partiu de Satanás essa atitude. Jesus não foi guiado ao deserto por uma força maligna. É assim que a gente, quando cai, muitas vezes, quando alguém cai, diz isso. Foi o diabo, pastor, que se apresentou diante de mim, bonitão, cheirosão. Ou bonitinha, cheirosinha. Não foi o diabo. Não partiu de Satanás. Jesus não foi guiado ao deserto por uma força maligna, mas foi conduzido pelo Espírito Santo, foi pela expressa vontade de Deus. Que esta crise se conduziu na vida de Jesus, e algumas crises que nós enfrentamos, conduzidas em nossa vida, são trazidas por Deus. A crise de Abraão em sacrificar o seu filho foi trazida por Deus. A crise de José no Egito e assim por diante. Não é que o Senhor queira ver a gente derrotado ou quisesse ver Jesus derrotado, não, mas era uma demonstração da impossibilidade de Jesus pecar. Jesus foi conduzido pelo Espírito para demonstrar para mim e para você que nos momentos de tentação nós podemos agir como Adão e Eva, ou podemos agir com Jesus. Nós podemos cair, ou podemos fazer com que Satanás caia. Jesus foi tentado com uma diferença da tentação de Adão. Adão foi tentado no jardim do Éden e caiu. Jesus foi tentado no deserto e venceu. Quem caiu foi Satanás. Então é importante a gente perceber isso. E a Bíblia diz que Deus não deixa vir sobre nós nenhuma tentação que não possamos suportar. Então, quando você estiver enfrentando tentação, ore: Deus, não me deixe entrar em tentação, cair em tentação. Segundo o tempo que o Senhor esteve no deserto, é uma coisa interessante aí no versículo 2. Mateus diz que o Senhor foi levado ao deserto para ser tentado. Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Gente, eu tenho fome depois de algumas horas sem comer. Alguns têm fome alguns dias sem comer. Mas quando a gente vai para uma jornada de crescimento cristão, a gente supera a fome. Eu estou em uma jornada ali, eu passo uma semana sem comer, bebendo água. Eu estou focado, essa aqui é a minha jornada de crescimento, eu tenho que subir aquela montanha, eu tenho que vencer aquele gigante. Eu só vou ter fome lá na frente. Depois de 40 dias, teve fome. Interessante que foram 40 dias,
e foi deserto. Há uma diferença enorme em passar 40 dias no conforto. Muita gente hoje tem uma vaidade grande de dizer que jejua. E tem alguns que têm vaidade de dizer que jejuam 20 dias, 30 dias, 15 dias. Tem alguns que se encantam em ouvir que fulano jejua tantas vezes. Eu tenho um amigo muito querido que se alguém disser, olha, eu fui para uma reunião de jejum de uma semana, ele já acha que o cara é um deus. Porque o cara simplesmente foi numa reunião de jejum. Só que ele foi no deserto, e o deserto é um lugar desconfortável, severo, agressivo. Era no deserto de Jericó, um lugar ermo, cheio de montanhas, cavernas, de areia quente durante o dia, e de noite frio intenso durante a noite. O deserto era um lugar de solidão. Fazer jejum hoje diante de um canal de TV, usando smartphone, assistindo série, é uma coisa. Ficar sem comer na frente de pessoas, amigas, queridas. Isso aqui é uma coisa complicada, quando a gente vai fazer uma cirurgia, que tem que ficar de jejum algumas horas. Eu não gosto de fazer exame de sangue. Não gosto. É só 8 horas sem comer, mas só em saber que vou passar 8 horas sem comer, já começa a me dar fome. Não tem esse negócio de dormir, não. É complicado. Então, a gente não gosta de ficar, mas está ali dentro de casa, num lugar gostoso, com a nossa família, conversando com as pessoas, se relacionando. Aqui não, é um lugar sozinho, solitário, sem ter com quem falar. Eu não consigo ficar sem falar 2 horas, eu começo a falar sozinho. Às vezes eu começo a falar gritando no carro, as pessoas olham para mim assim, aí eu me recomponho. Porque eu disse, está louco. Quando eu não tinha carro, que eu andava muito a pé, gente, eu vivia falando alto. E às vezes estava falando alto. E alguém olhava para mim assim, eu me recompunha. Não tinha jeito. Os grandes homens caíram, não em lugares ou momentos públicos, né? Mas os grandes homens caíram no momento da solidão. Nos bastidores, nos lugares secretos. Deserto é um lugar das maiores provações e das maiores vitórias. No mesmo lugar em que você vence, você pode ser derrotado. O deserto é o campo de treinamento de Deus. Interessante que a gente vai ver que essa imagem é interessante. No deserto muita coisa aconteceu na vida do povo de Deus. E esses 40 dias também tem um sinônimo, tem uma comunicação muito forte, porque nós estamos vivendo hoje 40 dias de espiritualidade emocionalmente saudável. Mas 40 dias foi quando durou o dilúvio, 40 dias. O jejum de Moisés lá no Sinai demorou 40 dias. A caminhada de Elias até o Monte Horebe, lá na 1 Reis 19, durou 40 dias. 40 anos Israel permaneceu no deserto. Israel teve 400 anos no Egito. 400 anos é o quê, Hugo? 40 vezes 10. 40. 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Então, há um tempo determinado para toda e qualquer tentação. Vamos orar para não entrar em tentação. E quando estivermos de uma tentação que a gente não pôde sair, lembre que quem conduziu pode ter sido o próprio Deus, para provar a você mesmo que você tem condições de vencer esse tempo, e saiba que é um tempo determinado, um tempo abençoado por Deus, um tempo precioso. Por isso, se você estiver vivendo um momento de tentação, saiba que é um tempo determinado, que vai ter início, meio e fim. Está passando esse tempo. Terceiro, qual seria o propósito
de Jesus ser tentado. Se Jesus, o Filho de Deus, enfrentou a tentação, eu e você também seremos tentados. Que propósito há nisso? Por que que o Espírito Santo levou Jesus? Qual era o propósito? O texto começa dizendo assim: a seguir. Capítulo 4 de Mateus, versículo 1. A seguir, ou seja, após o batismo de Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E há aqui uma relação íntima entre o batismo e a tentação. Há uma conexão, há uma ligação. No primeiro, Jesus se dedicou ao caminho da cruz. Convém cumprir toda a justiça de Deus. Ele não precisava ser batizado, mas convinha cumprir toda a justiça de Deus. E toda a justiça de Deus era encarar a cruz. Aqui no deserto, no segundo, o diabo lhe apresentou meios pelos quais ele podia efetuar o seu ministério sem precisar passar pela cruz. Eu vou te dar tudo o que você precisa como filho de Deus. Você não precisa passar pela cruz. Vou te exaltar. Vou proclamar você publicamente. Você não precisa da cruz. Jesus nos ensina aqui algumas conquistas na nossa vida cristã para termos uma espiritualidade emocionalmente saudável, é enfrentar as tentações que virão sobre nós, que Deus nos capacitou para vencê-las, sabendo que há um tempo determinado para isso, e sabendo que isso vai resultar em crescimento, em ganho, em maturidade, em vida cristã genuína. Eu me lembro que teve uma época aqui que eu passei um momento muito complicado aqui. Mas tão complicado, vocês não fazem ideia. Eu era gerente da Hermes Macedo, ganhava muito bem na Hermes Macedo. De repente, a Hermes Macedo entra numa crise profunda e ela faliu. A Hermes Macedo nunca atrasou um salário na história daquela organização. Todo mundo queria entrar na Hermes Macedo porque era a única empresa que não atrasava salário. De repente ela fala e não pagou o salário do mês de setembro, nem de outubro, nem de novembro, 13º, não pagou nem fundo de garantia, não pagou nada. E eu saí, tive que fechar a loja do portão que eu era gerente sem receber um tostão. Só que a gente tinha cartão de crédito, então cartão de crédito é bom, né? Que a gente não tem dinheiro para comprar, a gente compra no cartão. Na esperança de que a HM não vai me desamparar, nunca atrasou um salário. Depois que eu fechar tudo, vai pagar os meus direitos. Aí chama os funcionários na reunião do sindicato e diz: olha, nós não temos dinheiro, não vamos pagar nada para vocês. Então, fiquem à vontade para entrar na justiça. E eu era crente, pastor. Mas me deu uma vontade de chamar um negócio. Eu ainda não tinha aprendido que havia palavrão bíblico, né? Se eu tivesse, eu ia chamar aquela turma tudo de incircunciso. Mas não tinha aprendido, fui aprender isso depois. Aí vem para cá trabalhar aqui no ministério, a igreja foi tão boazinha, tão sensível, me deu um aumento de 100%, viu? Ganhava R$600, passei a ganhar 1.200 na igreja. Aí não tinha dinheiro para poder continuar pagando o carro. Tinha um carro zero que eu comprei. Estava pagando a prestação do carro, pagava o seguro, estava pagando o meu apartamento. Se eu somasse a prestação do carro, o seguro e o apartamento, dava mais de R$2.500. Mas eu recebi um aumento de 1.600, 100%. E agora eu ganho 1.200. E como viver com isso? Gente, foi um dos momentos, economicamente falando, difíceis que eu vivi aqui, uns 2, 3, 4, 5 anos. E a igreja crescendo, maravilhosamente bem. Quem estava aqui naquela época sabia disso. Mas ninguém olhava para o salário do pastor naquela época, e eu ficava sem entender.
Igreja bem, dinheiro, tendo, e ninguém olhava para a realidade pastoral. Eu comecei a orar, dizendo: Deus, eu não sei o que está acontecendo, acho que o Senhor não quer que eu fique mais nessa igreja. Então abra outra porta, porque não dá para viver com 1.200. Esqueceram. Gente, foi difícil. Teve vigílias de oração que eu fiz aqui com esse objetivo: Deus, em nome de Jesus, que o pessoal não percebia, eu comecei a contratar, auxiliar. Tinha dinheiro sobrando, fui pagar, comecei a remunerar ministro de música, remunerar ministro infantil, convidar pastor auxiliar. Tinha dinheiro sobrando para o ministério. Ninguém olhava para mim naquela época. Falei: então vou diminuir minha carga. Mas eu fiquei sem entender por que eu passei aquele momento tão complicado. Isso demorou alguns anos. Mas eu aprendi depois de tudo que Deus queria me ensinar a viver com o que eu ganho. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Nem o final daquilo ali, até hoje não entendi direito, mas eu tirei uma lição para mim, porque eu quero sair para um patamar mais elevado. Eu sei viver com 1.200, 5 anos. Posso viver com 600. Eu posso viver com 6.000. O que eu quis tirar de proveito daquela situação é que Deus sabe pelo que eu estou passando. E aí eu tinha propostas de emprego, mas a igreja queria que eu desse tempo integral, não podia sair. Eu queria, porque eu sempre gostei de trabalhar fora. Minha cabeça é acelerada, eu sou um cara acelerado. Eu sempre quis dividir. Pastor, um momento, o senhor vai ter que dar tempo integral. Eu falei: tudo bem. Mas o que eu entendi com aquilo? Que era uma tentação que eu estava passando, com propostas boas lá fora, mas Deus queria que o meu coração se contentasse com um pouco. Eu aprendi, vivo bem, moro até hoje no apartamento que eu morei a vida inteira, 30 anos no apartamento, mesmo apartamento. Não tenho usurpação. Como foi bom para mim aprender a viver naquele momento. Depois a igreja percebeu, criou uma política de cargos e salários, graças a Deus, a realidade mudou, mas mesmo assim eu tenho um ganho daquele momento. O que eu quero dizer com isso aqui é que quando a gente enfrenta a tentação, a gente precisa abrir um pouco a nossa visão, que é Deus que permite a tentação. E muitas vezes somos conduzidos para esse momento por Deus. Mas Deus não tenta ninguém, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus a ninguém tenta, Ele usa e Ele permite o tentador. Então, por que Jesus foi tentado? Em primeiro lugar, Jesus foi tentado para provar a sua perfeita humanidade, sendo 100% homem, 100% Deus. Quem foi tentado foi o 100% homem e ele venceu. Se ele venceu, nós também podemos vencer. Por isso Tiago, capítulo 1, versículo 13 diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Segundo lugar, Jesus foi tentado para vencer o inimigo. Tem algumas coisas que nós precisamos vencer. Tem algumas coisas que nós precisamos superar. Tem alguns momentos da nossa vida que a gente precisa vencer, precisa superar. Tem algumas dificuldades que estão sobre nós que a gente precisa passar para um outro patamar. Eu fico preocupado com cristãos que vêm a uma igreja como essa, a um culto como esse, e saem daqui do mesmo jeito, e não crescem, não avançam, não superam. Nós estamos num tempo de desafio, de crescimento. Eu preciso vencer. Interessante que Jesus venceu, Jesus superou. Jesus pode dizer para mim: filho, eu passei por isso. Eu passei por isso. E aí há aqui as 4 ofertas de Satanás. Primeiro, a tentação foi de ordem física, e muitas vezes nós somos tentados fisicamente. Depois de passar 40 dias, teve fome, a gente tem fome. Temos fome de muitas coisas. Temos fome de reconhecimento, de elogio, de reciprocidade.
temos fome de percepção, temos fome de simpatia. Eu achei tão legal, antes de sair de férias, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor está com raiva de mim? Eu falei: não, o senhor está tão sisudo, tão sério. Foi tão bom ouvir aquilo. Estou agora praticando ser mais simpático. Vocês vão ver, fazendo um esforço tremendo de continuar sendo alegre, suave, simpático. Porque tem gente que tem fome de simpatia. Tem gente que tem fome de outros desejos. O inimigo explora a nossa fome de ordem física. Uma outra forma da tentação, que é a segunda, é de ordem espiritual e emocional. Orgulho. Interessante, né? Versículo 5 deixa isso bem claro. Então o diabo levou Jesus à cidade santa. Olha que coisa maravilhosa. A gente canta a cidade santa, Jerusalém. Quem aqui não quer ir para Jerusalém? Todo mundo, a cidade santa. Colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. E cita um texto bíblico. Veja que tentação espiritual, coisa boa. Então essa segunda tentação é de ordem espiritual, mas também psicológica, emocional. Todos nós queremos afirmação. É tão bom quando a gente recebe um elogio, ainda mais quando a gente faz as coisas boas de Deus. A equipe de louvor de hoje está de parabéns. Que músicas maravilhosas, foi tão bom ouvir, louvar a Deus. É bonito isso, é gostoso, é bom, mas não é para a gente, é para Deus. E às vezes os nossos sofismas, as nossas idiosincrasias, desculpe os palavrões, mas as nossas necessidades da alma, que muitas vezes geram em nós fortalezas e traumas, fazem com que a gente seja tentado também. Em terceiro lugar, a gente vai perceber que a terceira tentação é de ordem religiosa. Primeira tentação física, segunda espiritual e emocional, e a terceira é religiosa. Versículos de 8 a 10 vão descrever esse contexto. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória destes reinos. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tem muita gente adorando o eu. Religiosamente é tentado a adorar a si próprio, adorar uma placa de igreja, uma personalidade popular, e aí deixa de adorar a Deus para adorar outras coisas. É tentado religiosamente. E aí, o objetivo é afastar de Deus, a apostasia. Vou deixar de seguir a Jesus para seguir fulano. E tem muita gente hoje que segue Beltrano. Tem gente, eu conheço gente, membro desta igreja, que deixou de vir na igreja com alegria, mas segue fulano e Beltrano nas mídias sociais. Veja, apostasia, deixou a fé genuína de produzir uma adoração ao Senhor para adorar personalidades midiáticas. E às vezes até nós vamos nessa linha. Fulano tem tantos mil seguidores, e a gente se deixa encantar com isso. Eu quero concluir dizendo que a tentação de Jesus tem muito a nos ensinar. Primeiro, você não precisa ficar desesperado quando tentado. A Bíblia diz que Jesus assumiu as mesmas condições de Adão. Nele não havia a semente do pecado. Jesus tinha
um caráter santo e mesmo sendo santo, foi tentado no deserto, não cedeu à tentação. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, não ceda à tentação. Segundo, porque ele resistiu ao diabo firmemente, nós devemos resistir também. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Outra coisa que nos ensina é que Jesus conhecia profundamente a palavra de Deus. Ele não apenas conhecia, mas praticava a palavra de Deus. Tem muita gente que precisa conhecer mais e tem muita gente que precisa praticar mais a palavra de Deus. O Salmo vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aqueles que são não apenas ouvintes, mas praticantes. Diante de tudo isso, podemos concluir dizendo que todos nós devemos esperar tempos de provação. Vamos passar por provação. Eu me lembro que um dia eu estava pregando aqui. Vocês sabem que meus esboços, eles são todos assim, completos, escritos, porque eu não tenho memória. Pregando aqui um dia empolgado, falando da travessia de Jericó. O texto bíblico diz que quando Josué atravessou Jericó, o rio Jordão estava em cheia. E eu me lembrei que atravessar um rio em cheia é um negócio complicado. Só quem já viveu isso sabe o que é isso. E eu tinha ido com jovens em um dia desses aí. Não sei se foi com jovens ou se foi com a família. Estas vai me lembrar. E nós fomos descer o rio de Boia, lá no rio Iundiaquara. A gente fazia muito isso quando a gente era jovem. Não sei se foi com a família ou se foi com jovens. Naquele dia estava meio nublado e o pessoal instruiu, disse: olha, dia de hoje é perigoso descer o rio de Boia. Então, quando vocês virem descer galhos de árvore, saiam imediatamente da água. Foi com família, né? Naquele dia, gente, a gente subiu num caminhãozinho, outros foram andando. Começamos a descer o rio de Boia, de repente começa a vir galhos. Mas a água estava normal e a gente disse assim: não precisa sair da água. Precisa. E de repente a água foi crescendo. Eu estava bem pertinho, o Mateus era criança, estava chegando já. E o pessoal: saia da água, é perigoso, pode vir uma torrente de água, saia daí. E eu olhava para trás, não via nada. Aí o pessoal insistiu tanto que eu saí com o Mateus, entramos num banheiro para tomar banho, trocar de roupa. E o banheiro ficava mais ou menos uns 70 metros da margem do rio. Quando a gente entrou para tomar banho, trocar de roupa, quando eu saí, o rio estava aqui já, enorme, cresceu não sei quantos metros de uma hora para outra. E foi um desespero naquele dia, porque o pessoal ficava vendo passar toco de árvore, dizendo: é um corpo. Lembra disso? E morreu uma pessoa naquele dia. Foi notícia de jornal. Eu pregando aqui, tudo escrito, de repente eu falo nisso e digo: meus irmãos, se preparem, porque vai passar sobre nós uma torrente de água, e ai de quem não estiver preparado. Quem não estiver preparado poderá ser levado. E eu falei: por que eu estou pregando isso? Não faz nenhum sentido. Era um templo de madeira pequenininho que tinha ali. E naquela semana a torrente de água passou sobre nós e quase levou a mim. Quase que eu fui naquela tentação. Pouca gente sabe do que eu estou falando. Mas quando pregava a profecia de que viria um tempo de tentação e que deveríamos estar preparados, mas quem devia estar preparado era eu. Vamos passar por tentações? Vamos. Jesus passou, Adão passou, o primeiro homem passou, o segundo Adão passou. Um caiu, o outro venceu. Que eu e você possamos vencer. Eu encerro lendo a palavra do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, 10, vai dizendo assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. O dia mau poderá vir sobre mim, sobre você. Veio sobre Adão, veio sobre Jesus. Devemos, inspirados em Jesus, permanecer firmes, lutar até o fim, não esmorecer, não ceder. O Senhor enviará todo o sustento. O devocional de hoje me fez pensar como enfrentar a tentação. Espelhados em Jesus, vamos vencer. E é tão bom saber que no final Jesus cuida de tudo. Conversava com José sobre o momento que a família está passando. E o José, aflito, pediu oração pelo seu irmão. Ele dizia para mim assim: santo de casa não faz milagre. Porque a gente fala de Jesus para a família, o povo não quer ouvir. Mas foi tão bom saber que no enterro do irmão dele, o pastor pôde dar um testemunho, dizendo que na última hora ele entregou a vida a Jesus. Mas José pediu oração. Eu peguei nessas férias todos os grupos da igreja, coloquei tudo em um lugar onde eu não vi nada. Então, os grupos da igreja, que eu contei ontem, deu mais de 36 grupos nos quais eu estou. Coloquei tudo de lado, não vi nada. Só deixei o grupo da diretoria e da intercessão. E na intercessão tinha lá: vamos orar pela saúde do irmão do José. Nós oramos por isso. E gente, que coisa linda, José. Vamos estar junto no céu, na glória, com seu irmão. E devemos permanecer firmes, confiantes em Jesus.